Gravação iniciada. Bom, dando seguimento à sessão do dia 2 de setembro da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na parte da tarde, vamos agora para o processo de número 48, de relatoria da conselheira Viviane, recorrente São Brás, Indústria e Comércio de Alimentos, e a interessada é a Fazenda Nacional. A relatora está com a palavra. Então, traço recurso de divergência do contribuinte em face do acórdão que, na unanimidade, negou seguimento, negou provimento ao recurso voluntário. A questão aqui é restituição, compensação, âmbito de pedido, análise de declaração de compensação para efeitos de homologação deve ser até o requerido, não poder a autoridade administrativa decidir extra petita. Caso bem interessante. O processo trata de uma DECOMP, em qual o contribuinte utiliza direitos creditórios relativos aos saldos negativos de RPJ e contribuição social do ano calendário 2000, compostos por estimativas de RPJ e contribuição social pagas no mês de maio do mesmo ano. Na análise dos direitos creditórios, a autoridade fiscal entendeu estarem corretos os valores dos saldos negativos apurados pelo contribuinte e verificou que parte desse crédito foi utilizada na compensação de débitos de estimativas de RPJ e contribuição social relativas a janeiro de 2001, informada de CTF, na forma autorizada pela regulamentação vigente à época dos fatos. De acordo com o despacho decisório florestais, finalizada a apreciação do crédito, conclui pelo reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, com o entendimento de que, ante as compensações efetuadas por meio da referida do CTF, eis que os montantes de saldo negativo a completar se reduzem. Saldo negativo a compensar se reduzem. Né? Então, com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, na qual aduz a possibilidade de se somar aos saldos negativos de 2000 os valores das estimativas de janeiro de 2001, extintas por compensação, uma vez que foi apurado prejuízo fiscal no ano calendário de 2001. A apreciar a combinação, a turma de julgamento da RJ entendeu em síntese que eventual direito creditório relativo ao ano calendário de 2001, correspondente às estimativas compensadas em janeiro de 2001, não teria o condão de alterar o direito creditório em análise, relativo ao ano calendário de 2000. Decidiu por negar provimento, manifestação de conformidade, nos termos da ementa que transcrevo. Aqui, os valores devidos por estimativa, RPJ, contribuição social, pagamento e possibilidade de restituição. O fato de apurar prejuízo fiscal na declaração de ajuste anual não acarreta o desfazimento da extinção pela compensação de valores devidos por estimativa durante o período base. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi negado, então, nos termos da ementa que eu já citei. Cientificado, o contribuinte interpôs o recurso especial a esta turma, em que alega divergência em relação à matéria. Apesar de a autoridade administrativa reconhecer o saldo negativo apurado no ano calendário 2001 através da DPJ 2001, o mesmo só poderá ser utilizado em outro pedido de compensação e não no próprio processo, assim como a apuração do saldo negativo não tem o condão de reverter a compensação das estimativas. Indicou como paradigmas os acórdãos 101, 95772, 101, 96386, que trouxeram as emendas. O recorrente aponta, então, princípios de informalidade e economia processuais para alegar, em síntese, que, em relação ao entendimento expresso no acordo recorrido, no sentido de que eventual saldo negativo apurado não tem o condão de reverter o pagamento das estimativas, foi divergente a decisão do segundo acordo paradigma, na medida que aquele adotou o entendimento de que, mesmo havendo a compensação dos valores por estimativa, ditos valores retornam para a empresa conforme de saldo negativo no próprio exercício. Requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso para reconhecimento da compensação com débito de COFINS, período de apuração 10 de 2002, empregando também o saldo negativo do ano calendário 2001 e reconhecendo que as estimativas de janeiro de 2001, extintas por compensação, retornam a ela e podem ser utilizadas na compensação e análise. O presidente da Câmara da Seção do CARF competente para análise da admissibilidade negou o segmento ao recurso por entender não caracterizada a divergência. Cientificado, o contribuinte depois agrava o presidente da Câmara Superior, o qual foi parcialmente acolhido para dar seguimento à matéria suscitada, mas apenas em relação ao segundo paradigma. Intimado o segmento, a PGFN apresentou contra razões em que pede seja o mesmo improvido. Então, esse é o relatório. Passando ao voto. Tudo bem? Estão me ouvindo? A competência da Câmara Superior para processamento do julgamento dos recursos de divergência. Esse recurso especial pretende o contribuinte reformar a decisão que considerou que eventual saldo negativo apurado não tem o condão de reverter o pagamento das estimativas, sustentando a possibilidade de se somar aos saldos negativos de 2000 os valores das estimativas de janeiro de 2001, extintas por compensação, uma vez que foi apurado o prejuízo fiscal no ano calendário de 2001. O recurso foi admitido em sede de agravo pelo presidente da Câmara Superior,
tendo sido verificada a presença dos pressupostos em relação ao acordo paradigma 101.96.385. Considerou o despacho de agravo os seguintes fundamentos. Aí eu transcrevo aqui. O segundo acordo paradigma também demanda descrição, aspas, trata-se de pedido de compensação de débitos de PIS e COFINS, da competência 3 de 2003, com créditos oriundos de saldo negativo do RPJ e contribuição social no ano calendário de 2002. Diante da decisão do DRJ, em reconhecer apenas parte do crédito utilizado no pedido de compensação, veio a contribuinte voluntariamente recorrer este requerimento do Conselho. A contribuinte apresentou no seu recurso planilhas com apuração de utilização dos saldos negativos do RPJ, contribuição, dos anos calendário 96 a 2002. De acordo com a decisão da Delegacia de Julgamento, não foram aceitos os créditos de saldo negativo do RPJ contribuição, apurados até o ano calendário 99, pois os mesmos foram utilizados na sua totalidade para compensar, através de CTFs, valores apurados mensalmente pelo regime de estimativa no ano calendário 2000, que, se movimentando pelos anos subsequentes, reduziria os saldos negativos do ano calendário 2002 no montante de tanto e tanto para RPJ contribuição social. Então, através da análise de PJ do ano calendário 2000, podemos verificar folhas tais, onde foi apresentado prejuízo fiscal no montante de tanto, mesmo valor apresentado como base de cálculo da contribuição. Dessa forma, a própria DPJ demonstra que a recorrente não apresentou lucro tributável pelo RPJ ou pela contribuição social em 31 de dezembro de 2000. Diante do fato de não ter havido lucro tributável no ano calendário 2000, mesmo havendo a compensação dos valores mensais apurados através do cálculo estimativo, estes valores retornam para a empresa como forma de saldo negativo no próprio exercício. E sendo mantidos os saldos negativos do ano de 2000 e movimentando de acordo com as informações apresentadas na DPJ e documentações carreadas no processo, conclui-se que os saldos negativos de RPJ e contribuição social em 31 de dezembro de 2002 são efetivamente tanto e tanto, respectivamente. Então, no segundo paradigma, como se vê, ele girava originalmente em torno do pedido de compensação, sendo os alegados créditos oriundos do saldo negativo de RPJ e contribuição social do ano calendário 2002. Durante as análises, verificou-se que esse saldo vinha sendo parcialmente transmitido na ONU desde 96. Em particular, com seus créditos existentes até o ano calendário 99, já haviam sido totalmente extintos por compensação, com requerimentos estimativos no ano calendário 2000. Esse é o cenário com o qual se deparou a turma julgadora. O colegiado constatou a inexistência de lucro tributável no ano calendário 2000 e decidiu que os valores recolhidos, ainda que por compensação a título de estimativa, retornam para a empresa como forma de saldo negativo do próprio exercício. Esclarece, no próprio exercício que é apurado prejuízo fiscal, que no caso concreto era no calendário 2000, não os períodos pretéritos em que se formou o direito creditório originalmente compensado. Passo seguinte, a turma decidiu que esse saldo negativo do ano calendário 2000 constituía direito creditório passivo de aproveitamento, pedido de compensação sob análise, qual recorte se reportava originalmente aos saldos negativos do ano calendário 2002. Aqui destaquei, então, os trechos mais relevantes. E sobre o acordo recorrido, assim destacou o despacho de agravo, que continuando no agravo. Caso analisado pelo acordo recorrido, o processo cuidava de pedido de compensação, no qual o alegado direito creditório era originado em saldos negativos de RPJ e contribuição social do ano calendário 2000, no valor original de tanto, conforme relatório, ele transcreve. Trata o presente pedido de compensação, saldo negativo de RPJ e contribuição social, apurados no ano calendário 2000, no valor original de 52 mil, sendo 32 mil títulos da RPJ e 19 da contribuição social, com parte da COFINS devida no mês de outubro de 2002. A unidade da RFB, que primeiro analisou o pedido, constatou que parte desse direito creditório já havia sido utilizado na quitação da RPJ e contribuição social devidos por estimativas no mês de janeiro de 2001, motivo pelo qual a compensação declarada foi apenas parcialmente homologada, reduzindo-se o direito creditório mediante o abatimento da parcela já utilizada. A tese da então recorrente é de que os valores utilizados na compensação de estimativas de janeiro de 2001 retornariam como direito creditório, visto que nesse ano calendário de 2001 teria sido apurado prejuízo fiscal. Essa tese, como visto, não foi acolhida pela turma julgadora, então o entendimento do acordo recolhido foi de que, apurado o prejuízo fiscal no ano calendário de 2001, estimativas eventualmente recolhidas, ainda que por compensação, não seriam passíveis de restituição. Isso, a restituição somente poderia ocorrer com o eventual saldo negativo apurado em 2001. E acrescentando que esse hipotético saldo negativo apurado em 2001 não foi objeto de pedido do caso concreto analisado. Recorde-se, tratava-se de saldos negativos no ano calendário de 2000 tão somente. O colegiado negou o provimento, o recurso voluntário, não tendo decisão anterior de homologação parcial da compensação declarada pelo sujeito passivo. De fato, considero que tem razão o despacho de agravo ao reformar o despacho agravado por considerar que, aspas, tanto no acordo recorrido quanto no segundo paradigma, parte do direito creditório originalmente pleiteado havia sido empregado para a quitação de estimativas em período posterior ao da pração do crédito, mas anterior ao débito objeto do pedido de compensação. Também, em ambos os casos, no período em que extintas as estimativas por compensação, se constatou que o contribuinte não havia apurado lucro tributável,
Diante de fatos similares, o acordo recorrido decidiu pela impossibilidade de aproveitamento de eventual saldo negativo formado nesse período intermediário, enquanto o segundo paradigma considerou esse saldo negativo como direito creditório passivo de aproveitamento. Resta configurado o direito judicial nesse caso. Assim, estou confirmando, ficando caracterizado o dissenso, deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte nesse caso. Alguém tem alguma ressalva ou a gente vota no final? Vamos votar no final. Pode prosseguir, relator. Pode prosseguir. Então, quanto ao mérito, admitido o recurso, a discussão cinge-se a possibilidade de se considerar um crédito decorrente de saldo negativo formado pela desconsideração da compensação de estimativas devidamente declaradas em TCTF, em período em que for apurado o prejuízo fiscal. Então, o recorrente questiona o entendimento do acordo recorrido no sentido de que, apesar da autoridade administrativa reconhecer o saldo negativo apurado no ano calendário 2001, através da DPJ 2001, o mesmo só poderá ser utilizado em outro pedido de compensação, e não no próprio processo. Assim como a apuração de saldo negativo não tem o condão de reverter a compensação das estimativas. Aqui temos sem razão o contribuinte. Lembrando, como relatado, que o processo trata de perder-compra, na qual o contribuinte utiliza direitos creditórios relativos ao sócio negativo de RPJ de contribuição social do ano calendário 2000, compostos por estimativas de RPJ de contribuição social pagas no mês de maio do mesmo ano, que na análise dos direitos creditórios a autoridade fiscal verificou que parte desse crédito foi utilizado na compensação de débitos de estimativas de RPJ de contribuição social relativas a janeiro de 2001, informado em DCTF. Aqui o voto condutor do acordo recorrido deixa clara a situação dos autos e os fundamentos da manutenção do indeferimento do pleito do contribuinte, como constante reprodução abaixo. E do voto recorrido. Então, a principal razão pela qual o recorrente não concorda com o entendimento das autoridades que me precederam na análise da questão consiste na tese de que, pelo fato de ter apurado prejuízo fiscal no ano calendário 2001, os valores devidos a título de estimativa em janeiro desse mesmo ano seriam passíveis de restituição e compensação. Assim, a dedução do montante dessas estimativas no saldo negativo de RPJ de contribuição social apurados no ano calendário 2000 não afetaria a compensação daqueles valores com parte da COFINS referente a outubro de 2002. Não assiste a razão do sujeito passivo, como bem registrou a decisão recorrida, a DCTF deixa clara a quitação dos valores devidos a título de estimativa no mês de janeiro de 2001, mediante compensação com parte do saldo negativo de RPJ e contribuição social apurados no ano calendário 2000. A forma de quitação da estimativa é irrelevante na apuração do resultado final do período. Seja por pagamento ou compensação, como foi o caso, as estimativas quitadas integram a apuração do saldo do imposto ou contribuição, que, se negativo, é passível de restituição ou compensação. Portanto, não é o valor das estimativas que é passível de compensação ou restituição, mas o eventual saldo negativo apurado. Daí porque a apuração desse saldo não tem o condão de reverter o pagamento das estimativas, ainda que por compensação, insisto. No que se refere à compensação desse eventual saldo negativo apurado no ano calendário 2000, registre que não foi objeto do pedido. A declaração de compensação indica o crédito a ser compensado no montante de 67 mil, correspondendo ao valor atualizado do crédito negativo de RPJ e contribuição social apurados no ano calendário 2000. A análise do pleito corretamente limitou-se a verificar a liquidez e certeza do crédito efetivamente pleiteado. Se a interessada deseja compensar outros créditos, deve fazê-lo mediante requerimento específico. Voto, então, por negar provimento ao recurso. Então, esse é o recorrido. Aqui, continuando. Como visto, o contribuinte declarou no DCTF, no meu voto, a compensação de estimativas de janeiro de 2001, utilizando parte do crédito pleiteado neste processo. E contestou o despacho decisório deste processo, que reconheceu parcialmente o crédito, reduzindo exatamente essa parcela já utilizada. Ou seja, o contribuinte pretende, desde o início contencioso, reverter a compensação por ele próprio declarada, tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal ao final do exercício, do ano calendário 2001. Aqui eu tentei deixar bem claro que é uma situação bem peculiar mesmo, né? Na verdade, trata-se aqui de utilização de crédito em duplicidade. A parcela do crédito percebida neste processo para fins de utilização na compensação do débito de outubro de 2002 é a mesma parcela já utilizada em outra compensação, que é a de estimativa de janeiro de 2001, como foi devidamente reconhecido pelo despacho que homologou parcialmente a compensação hora em discussão. A desconsideração da outra compensação do ano calendário 2001 e a disponibilidade automática do crédito a partir da apuração do saldo negativo ao final do período, como pretende o contribuinte, para a utilização na compensação dos presentes autos, não encontra amparo na legislação tributária. Como é diz, recolhimento das estimativas, né, deve seguir, é uma opção do contribuinte, seria seguir o artigo 2º da norma 430, somente ao final do período, quando ocorre o fato gerador, caso seja apurado imposto menor do que o recolhido, o prejuízo fiscal, se o negativo é formado. Como bem referido pela decisão recorrida, o aproveitamento do saldo negativo apurado em 2001 somente seria possível com a adoção dos procedimentos próprios e específicos de restituição ou compensação previstos na legislação
que ele transcreveu o CTN 170, o 430, o artigo 74, trazem a regulamentação do pedido de compensação. Então, no caso em análise, a formação do saldo negativo ao final do calendário 2001 permitiria a sua utilização observando as formalidades de declaração de compensação legalmente previstas. O creditor da sorte não alcançaria a comprovação do crédito em discussão destes autos, cujo litígio se encontra devidamente delimitado. Em entender o contrário, se ele extrapolar os termos do pedido. Então, assim, não merece reforma ao Código Recorrido. Nesse sentido, o voto público é conhecer e negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Não sei se ficou bem clara a situação aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, à disposição. Ok. Conselheiro Ideli, está preparado para votar? Eu estou impressionada como é que ele encontrou um paradigma para subir algo assim. Impressionado. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu vi a discussão é que a gente poderia estar frente a uma das matrizes daquele entendimento de conta corrente de saldo negativo de RPJ, e de fato o paradigma aqui já conta com a presença do conselheiro Praga, que foi um dos que inovou nesse entendimento, né, do conta corrente, né, dos saldos negativos que não prescrevem, que são um único estoque, né. O que tem aqui é bem interessante a postura da contribuinte, né, ela tem um direito creditório que não é reconhecido integralmente porque lhe falta uma parte que foi aproveitada lá em 2001 para liquidar as estimativas. Aí ela tem a brilhante ideia, se eu tive prejuízo, aquelas estimativas virariam outro saldo negativo, na verdade elas nem são devidas, porque eu tive saldo negativo, então desfaz aquelas compensações e restabelece o crédito lá atrás que eu vou usar aqui. Ok, vou pagar a multa isolada por falta de recolhimento dessas estimativas. Opa, só que não, já está decaído, não dá mais para lançar. Então, tá bom desse jeito, né? Fica bem vantajoso para ele. Então, acompanho integralmente, tendo que essas compensações aqui não podem ser desfeitas aí ao bel prazer da contribuinte, sob essa justificativa de que teria saldo negativo, as estimativas eram devidas em 2001, não há razão para se reconhecer o erro, não sob essa justificativa que a contribuinte apresenta, né, e restaurar um direito creditório que ele depois achou melhor que deveria dar outra destinação. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu tenho ressalva quanto ao conhecimento, porque a gente está... E o próprio resultado do julgamento me levou a isso, porque a gente está julgando que o contribuinte não seguiu o procedimento próprio, então ele não pode aproveitar. E no caso do paradigma, o contribuinte seguiu o procedimento próprio, houve decomp, e a questão não foi essa. Então, a gente está usando um paradigma para reformar um recorrido, sendo que no paradigma houve procedimento próprio, e você só está dizendo que o saldo negativo volta para contribuinte naquele ano do prejuízo e não nos anos seguintes. E no caso do julgamento, eu não estou vendo, com o resultado do julgamento, eu não estou vendo, porque geralmente quando a gente tem um paradigma, a gente reforma o recorrido exatamente para ficar de acordo com o paradigma, né? Porque a gente está decidindo qual que está valendo. E a gente não está reformando o recorrido para ele dar a mesma solução do paradigma. E aí eu vejo dificuldade no próprio conhecimento. Acho que eu abriria a divergência para não conhecer. Desculpa, pode falar. Mas, assim, vencida, já que já estamos votando tudo, eu acompanho a relatora no mérito. Conselheira Viviane, pode falar. Não, foi que o ponto foi trabalhado num despacho de agravo, que eu entendi que trouxe bem a questão do paradigma, ele analisou a situação bem semelhante, né? Ele reconheceu que a compensação teria sido desconfigurada pela apuração de prejuízo no ano calendário. E aí estaria reconhecendo naquele processo, né, o direito creditório. Tá? Então, que cobre exatamente a situação dos autos aqui. E, na verdade, eu não estou reformando, né, o acordo recorrido, estou mantendo o acordo recorrido. Conselheira Lívia, mantém a divergência no conhecimento e no mérito... Bom, vamos nós a rodada de conhecimento, então, para ficar mais claro, né? Pode falar, Ideli.
Esse parágrafo aqui do paradigma, para mim, ele é emblemático. Diante do fato de não ter havido lucro tributável no ano calendário 2000, mesmo havendo a compensação dos valores mensais apurados através do cálculo estimativo, estes valores retornam para a empresa como forma de saldo negativo no próprio exercício. E aí, o que é difícil de aplicar o paradigma no caso concreto é que ele parte dessa premissa do conta corrente de saldos negativos, do conta corrente único de saldos negativos. É isso que está subliminar aqui, que dificulta. Ele entende que o saldo negativo de 96 a 2002 é uma realidade única, onde os valores, as estimativas entram todas e os débitos entram todos, independente de delimitação de período de apuração, e se num determinado momento, então, eu tenho crédito, aquilo é suficiente para validar a compensação, né? Não faz essa análise estanque de períodos. Então, eu acho que fica difícil visualizar a atribuição da decisão do recorrido por paradigma, mas talvez é porque ele entende a legislação de uma forma muito diferente. Pode falar, conselheira Olívia. Entendi. Eu estava achando que era recurso da Fazenda. A gente está mantendo o recorrido, a gente está dizendo que essa conta corrente não existe. Eu, Tico e Teco já brigaram aqui, mas não. Obrigada, Viviane, obrigada, Edeli. Conheço o recurso, então acompanho o relatório integralmente. Ok. Perdão pela confusão. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Eu tenho uma dúvida aqui, talvez a Edeli possa me socorrer, mas nesse período ele podia compensar tributo da mesma espécie sem pedido de compensação? Não poderia, né? E aqui ele está IRPJ com IRPJ, né? Eu só fico pensando nesse caso aqui, que se ao invés de ele ter informado na DCTF que ele estava desfazendo, né, que ele quis usar o de 2000, ele tivesse usado o saldo negativo de 2001, não teria acontecido nenhum problema, né? E eu só fico imaginando se a gente não está sendo mais formal nesse caso, em que era muito mais informal o procedimento do contribuinte agir sozinho, do que quando a gente faz com decomp que aceita uma inexatidão material, desde que ele não tivesse usado, obviamente, o saldo negativo de 2001. Eu não sei, mas me parece que é um mero erro. Ele errou num procedimento e a gente está esbarrando analisar o mérito, porque para mim, se ele não tivesse usado esse saldo negativo de 2001, que na verdade, se ele só, entre aspas, se ele só extinguiu as duas estimativas, janeiro e fevereiro ali, com o saldo negativo de 2000, e depois não quitou mais nenhuma estimativa e teve um prejuízo fiscal, ao final do ano ele teria exatamente esse saldo negativo de 2001. Só fico com uma dúvida se a gente não está sendo muito mais formal nesse caso, em que ele podia fazer na própria escrita e informar da DCTF, do que quando ele comete uma inexatidão material no preenchimento do PERDECOMP. Não sei. Isso, fiquei com um pouquinho de dúvida nesse ponto aqui. Não sei se a Edeli está levantando a mão, a Viviane também, né? Quem sabe podem me ajudar para... Doutora Viviane. Isso, né? Ok, doutora Viviane e depois doutora Edeli. Pode falar, doutora Viviane. Procurar no voto aqui o ponto exato, que nesse caso aqui ele está querendo a compensação e foi deferida parcialmente em relação a COFINS, né? Ele tem um pedido aqui formal de compensação. Você está questionando em relação ao saldo de 2001, né? Na frente. Isso realmente não está considerado como processo. Conselheira Edeli, pode falar? Veja só, Conselheiro Tozelli só está com o microfone aberto. Pode fechar porque está dando eco. Obrigada. Aqui do lado. Obrigada. Ele usa o saldo negativo de 2000 para apresentar uma decomp em 2002.
certo? Quando já era exigido, para extinguir o débito aqui de novembro de 2002, quando já era indispensável a DECOMP, né? E quando esse saldo negativo de 2000 é reconhecido parcialmente, e um dos motivos é, você já destinou esse saldo negativo de 2000 para estimativas de 2001. Ele diz, não, mas desfaz isso, porque essa compensação aí, na verdade, tudo bem que eu tinha essas estimativas, mas eu apurei prejuízo, então elas viraram saldo negativo. Indiretamente, né, formalmente, o que ele está dizendo, né, converte, tudo bem se eu não tenho mais esse saldo negativo de 2000, mas eu tenho esse de 2001 formado aqui pelas estimativas que eu paguei e apurei prejuízo ao final de 2001. Essa é uma forma de falar. A outra forma é dizer, como ele disse, não, na verdade eu não devo essas estimativas porque eu apurei prejuízo fiscal, então desfaz essas compensações e restabelece isso como saldo negativo de 2000. Né? É dessa forma que o litígio chega para cá. Por qualquer um dos lados eu não admitiria. Eu não acho que eu estou tendo rigor formal. O que poderia ter acontecido, né, é que ele virasse ao longo do contencioso, quando disseram para ele, você já usou 2000 para liquidar as estimativas de 2001. E ele dissesse, não, essa DCTF está errada, eu nunca devi estimativa nenhuma, eu não usei esse valor. E aí vai alguém verificar, será que vão descobrir que realmente ele devia a estimativa, ou ele levanta um balanço de suspensão lá na hora e apresenta lá para dizer que não tinha que ter recolhido essas estimativas de janeiro e fevereiro, e aí o litígio seria diferente. Tá? Mas o problema é a realidade como ela foi trazida, né? Aparentemente o contribuinte se postou com transparência, mas o fato dessa compensação de estimativa de 2001 ser um procedimento menos formal, ele aqui não tem relevo porque o contribuinte declarou que fez dessa forma, né? Não desconstituiu dessa forma. Ele só está querendo desconstituir essa compensação de 2001, não por questões formais, mas porque ele apura prejuízo fiscal no final de 2001. Então, ele quer dizer que essas compensações eram inválidas, né? Essa é a premissa que é inadmissível, que foi aceita no paradigma, porque ele enxerga saldo negativo como conta corrente total, mas dentro dos períodos estanques, né? Dentro da realidade que foi posta aqui, eu não vejo rigor formal, não. É a única consequência que eu vejo para a realidade que foi trazida. Ok. Doutor Fernando, como vota? Presidente, eu ainda, né, com a devida... Ainda não... Eu estou convencido aqui, num primeiro momento, que isso... se ele tivesse dito só o seguinte, errei meu PERDECOMP, e ao invés de colocar que era saldo negativo de 2000, o saldo era negativo de 2001, se não teria passado para a gente aqui sem nenhum problema. O senhor gostaria de pedir vista para analisar melhor? Pode falar, Ideli. Eu concordo com você. Se essa fosse a alegação, poderia ser, mas não é a realidade que ele está trazendo. Ele está dizendo, meu saldo negativo é de 2000, mas essa parte que você não está me reconhecendo do saldo negativo de 2000, eu usei para pagar estimativas de 2001, que ao final do ano calendário 2001 se mostram indevidas porque eu apurei prejuízo. Então, libera essas minhas estimativas de janeiro e fevereiro de 2001 e volta esse crédito lá para o saldo negativo de 2000. Ele está insistindo no erro. Não é no erro, é a realidade. Senhora, por porque, favor. Eu insisto, no meio desse caminho, sobrariam, admitir a tese do contribuinte, sobram as estimativas de janeiro e fevereiro de 2001 em aberto, sujeitas a multa isolada, sujeitas se não estivesse decaído. Então, a tese dele é de todo interessante para ele, né? Tem um problema formal aí no meio, que é a multa isolada por falta de recolhimento estimativo, que ele está ignorando na discussão.
Tá, eu vou dar a palavra para o conselheiro Caio e a gente objetiva isso. Se o doutor Fernando quiser pedir vista, ele fica à vontade. Conselheiro Caio, por favor. Não, só ia falar muito breve, Fernando. Até me fez pensar o que você falou do formalismo, e eu seria o primeiro, talvez o segundo depois do Demetrios, mas ele não está aqui, a ponderar isso, mas eu enxergo, acho que da mesma forma como ele pôs, que na verdade não foi só uma simples questão de inadequação instrumental, ele tentou criar uma situação para ele ter um direito a uma manobra uma manobra complexa, que sem o devido respaldo legal. Eu enxergo pelo menos dessa forma. Ok. Bom, presidente, dada a insistência do contribuinte com uma tese jurídica que fica difícil aquecer, né, se tivesse trazido sobre um outro manto, e a gente tem que ter essa preocupação aí também de não fixar uma interpretação aí que seria totalmente equivocada, né? Então, por essas razões, eu acompanho, então, o voto do relator. Vou acompanhar. Então, tá bom. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? A relatora. Eu também. Conselheira Lívia acompanhou integralmente. Então, o conhecimento foi por unanimidade também, né? Tá, então foi conhecido por unanimidade, negado o provimento por unanimidade. Doutora Viviane, vamos fazer o 49 e a gente encerra, ok? Amanhã a gente julga o restante. A recorrente Fazenda Nacional, interessada é Satipel Minas Industrial Limitada, número 49. A questão aqui é matéria conhecida, remologação tácita. A Fazenda recorre em face do acórdão 1803 a 0657, deu provimento ao recurso do contribuinte, reconhecendo a homologação tácita, né, 5 anos, prestações efetuadas a égide do artigo 774 da norma 430 e alterações. Então, o processo teorítico de indeferimento parcial do pedido de compensação PERDECOM formalizado em 2003, relativo a direito creditório apurado no calendário de 2002. O direito creditório pleiteado foi reconhecido integralmente, com exceção da parte de correção de Selic, relativa ao mês de janeiro de 2003. Conformado, o contribuinte apresenta uma manifestação de conformidade da RJ, traz aqui a ementa, e o contribuinte, então, resignado, apresentou o recurso voluntário ao CARF, foi dado provimento. Cientificada desse acordo, a Fazenda Nacional interpôs um recurso especial, alegando divergência em relação à homologação tácita do pedido de compensação formulado antes da edição do MP 135/2003. Traz o paradigma 203-11648. E a recorrente, então, após cotejar o acordo paradigma com o recorrido, defende que antes do advento da MP 135 não havia prazo para a injeção tributária homologar o pedido de compensação, devendo-se computar o prazo de 5 anos para pedidos formulados após 30 de outubro de 2003. Fox que ainda fosse aplicado o prazo em desfavor da administração, então o prazo deveria ter como marco inicial essa data. Então é aquela tese, né, que deveria ser apresentada, contado o prazo posteriormente à edição da MP. A PGFim traz então decisões da STJ, que é o provimento do recurso para reformar o acordo. Foi dado seguimento pelo presidente da Câmara competente, intimado em contrarrazões, o contribuinte defende o acordo recorrido, fazendo inclusive referência às instruções normativas da Receita Federal, que prescreve o mesmo entendimento adotado na decisão. Decisão da STJ, se o contribuinte estabelece prazo de 5 anos para a administração também se manifestar. E também a inovação da MP 135, mais benéfica, faria juízes ser exceção ao princípio da inteligibilidade das leis. Então, ao final, requer não seja conhecido ou provido recurso especial. Se provido, seja devolvido à turma de origem para julgar o mérito. Então, aqui passando ao conhecimento, né, tendo restado demonstrada a clara divergência entre os julgados em relação ao disposto no parágrafo 5º do artigo 74, na 430, a redação dada pelo artigo 17 da MP 135, 30 de outubro de 2003, segundo o qual considera-se homologada tacitamente a prestação objeto de pedido de compensação convertida em declaração de compensação que não seja objeto de despacho de precedência e do montante do crédito. Quanto ao acordo recorrido, aplicou a regra, efetuando a contagem do prazo a partir da entrega do DECOMP, paradigma apreciando caso semelhante, entendeu que a regra aplicar-se somente a partir da data da MP referida, 30 de outubro de 2003. Então, eu entendo os pressupostos recursais para conhecimento do recurso da PGFN. E aqui, no mérito, a questão do conhecimento, né,
o acordo recorrido por iniciativa de ofício do relator, consignou a decadência da administração tributária de rever a compensação. A DECOMP foi entregue em 10 de março de 2003. A ciência da não homologação ocorreu somente em 28 de maio de 2008. Então, constatou que a compensação realizada já estava homologada. A Fazenda vem trazer aquela tese de que se contaria a partir da MP. Essa turma que entendo que já está pacificado o entendimento, no sentido de que se aplica, então, a previsão do artigo 74, do parágrafo 5º, se aplica, da Lei 9.430, se aplica aos pedidos de compensação e declarações de compensação pendentes de análise antes da alteração normativa, promovida pela MP 35/2003. Cito, sem decisões unânimes, o acordo 9101-004199, de maio de 2019, de relatoria do juiz-conselheiro Rafael Vidal de Araújo. No mesmo entendimento, restou firmado no acordo 9101-004411, de setembro de 2019, da lá do ex-conselheiro também André Mendes de Moura, que em caso semelhante, onde se afastou o reconhecimento da decadência, foi um caso semelhante, se afastou o reconhecimento da decadência apenas por ter sido verificado que o despacho ocorrera dentro do lustro referido. Então, ele aqui faz a face da decadência no caso concreto, mas aplicando a contagem aqui com base, inclusive, nas INs da Receita Federal. E aqui, só para ficar evidenciado, a fundamentação que eu adoto é a mesma, né, conforme o parágrafo 4 do artigo 74 da Lei 930, introduzido pela Lei 10.037, pedido de compensação pendente à prestação, conversa em declaração de compensação para efeito de aplicação das regras do mencionado artigo. Sobre esse prisma, nos termos do parágrafo 5º do dispositivo, o prazo para a homologação da prestação declarada é de 5 anos, contado da data de protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada, de acordo com as próprias instruções normativas da Receita Federal, SRF 460/2004, SRF 600/2005, RFB 900/2008, RFB 1300/2012. A data de início da contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese do pedido de compensação convertido em declaração de compensação, é a data da protocolização do pedido. Então, refiro que, em ambas as decisões, a Câmara Superior considerou esse entendimento que as alterações introduzidas pelas leis 10.637/2002 e 10.833/2003 aplicam aos pedidos de compensação pendentes de apreciação e extingue desde seu protocolo o crédito tributário sobre a construção resultante de sua anterior homologação, que teria sido confirmado com a sucessiva edição de instruções normativas pela Receita Federal do Brasil no mesmo sentido. Então, aplicando-se o direito à espécie, verifica-se que nos presentes autos a declaração de compensação foi entregue em 10 de março de 2003 e a ciência da não homologação ocorreu em 28 de 5 de 2008, portanto, mais de 5 anos após a entrega da declaração, razão pela qual encontra-se decaído o direito à Fazenda de rever a referida declaração, tendo ocorrido por consequência a homologação tácita da compensação declarada. Então, assim, não merece reparo da decisão recorrida, voto conhecer e negar provimento ao recurso prestado do TGFM. Ok, conselheira Ideli, como voto? Lembrando aqui da proposta de súmula que a gente rejeitou, aquela que tinha ponto no meio. Eu pensei nisso. Por que não se faz súmula? Eu acabei de citar na minha cabeça. A súmula era mais ampla, né? Acho que foi até a Lívia que defendeu contra, né? Ela falava desde os pedidos de compensação convertidos, os pedidos de compensação convertidos em DECOMP, que eles se sujeitavam à homologação tácita, né? E tem a objeção dos pedidos que, a depender do crédito, não se convertiam em DECOMP, né? Então, acabou sendo rejeitada, mas daria para fazer uma súmula simples, uma proposta de súmula simples, né, das DECOMPs anteriores a 31. Muito mais fácil, com certeza. Com a relatora. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho. Conselheira Amélia, como vota? A relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? A relatora. Eu também, então foi conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade. Conselheiros, muito obrigada. Mais uma meta cumprida, mas ainda faltam processos para amanhã. Então, amanhã espero os senhores na mesma hora e que tenham uma ótima noite. Muito obrigada. Vou parar a gravação. Pode parar a gravação, mas ninguém sai.